Estamos de volta com o nosso Tudo a Ver e agora vamos falar de um assunto bem sério. É grande o número de pessoas que, infelizmente, passam pela depressão. Todos os anos, os profissionais chamam a atenção para esse tema, para a necessidade de conscientizar as pessoas sobre a doença, sobre os tratamentos, as terapias em cada situação. Mas um outro fator que é menos falado um pouco, mas que é muito importante na luta contra essa doença, é o jeito que a família e os amigos encaram essa situação. Lidar com um familiar em depressão nem sempre é fácil, às vezes é até mesmo cansativo. E é por isso que nós chamamos aqui no estúdio o psicólogo Ivan Júnior. Olá, Ivan, seja bem-vindo. Olá, Diana, muito obrigado pelo convite, por estar aqui falando desse tema tão importante que é a depressão, né? A gente tem que falar sobre a depressão. É verdade, a gente fala um pouco sobre a ótica do paciente, mas o que a gente pode falar, de repente, para amigos e família? Eu queria começar perguntando essa questão de como que a gente já identifica alguns sinais de que algo está acontecendo. Então, quando a gente percebe que algum amigo ou familiar está começando a se isolar demais, está deixando de ter aquele convívio social normal que ele tem no seu dia a dia, né? Aquela pessoa que antes tinha uma vida social, uma conduta social boa, conseguia, né, viver o seu dia a dia, lidar com seus problemas, com as suas tristezas, começa a criar esse afastamento. E a gente não começa a entender o que está acontecendo, porque geralmente a depressão ela não é tida como um transtorno, né? Não é tida como uma doença, a gente acha que é uma fraqueza, uma dificuldade de lidar com os problemas do dia a dia, mas esses problemas também são, né, fatores de risco para a depressão. Então, assim, essa pessoa começar a se isolar, né, começar a demonstrar essa apatia, esse distanciamento dos amigos, dos familiares, das atividades do dia a dia que ela fazia normalmente, é um sinalizador de que algo está saindo ali, né, daquilo que poderia considerar cotidiano. E as pessoas usam aquelas frases, né, os amigos, os familiares, né, ah, mas isso é uma fraqueza, você está fraco, você é muito sensível, e será que isso não é falta de Deus? Essas frases são muito usuais e, na verdade, né, a pessoa que está nesse quadro de depressão, ela não tem essas questões, né? Não é uma falta de Deus, não é uma fraqueza. Na verdade, ela está passando por um dos transtornos, né, que até 2020 vai se tornar um dos maiores no mundo. A Organização Mundial da Saúde já diz isso, né? Que a depressão vai se tornar uma das maiores causas de doença daqui a 2 anos praticamente. Então, quem está passando, o que precisa ouvir de repente? Qual é a forma correta da gente ajudar? Tem pessoas, por exemplo, que não querem ver ninguém, não querem receber. A gente deve forçar um pouquinho, tentar conversar? Então, Diana, forçar nunca é o que se deve fazer, né? A pessoa precisa do tempo dela para poder, né, entender o que ela está passando também. Muitas das pessoas que estão passando por um quadro depressivo, elas ainda não entenderam o que está acontecendo na vida dela, né? Então, assim, dá um pouco de espaço também, mas sem deixar de estar presente. Às vezes você poder estar próximo do seu familiar, do seu ente querido, do seu amigo, de uma maneira que você possa fazer perguntas não tão evasivas, né? Como, você está bem? Não, às vezes perguntar assim, como que foi seu dia hoje? Está acontecendo alguma coisa? Você está se sentindo diferente? Tenho percebido que você tem estado mais calado, mais triste? Está precisando de um apoio? Ou às vezes até oferecer um silêncio, um abraço, chegar perto da pessoa, dar a mão, ficar ali do lado mesmo, para ela poder entender que a presença está ali, né? Que você está ali por ela. E é muito difícil, né, Ivan? Porque às vezes a pessoa tem alguém em casa com depressão por muito tempo e começa a ficar cansativo, né? Os dias começam, as reclamações começam a se repetir e aí às vezes é difícil mesmo você estar disponível e estar bem também. Começa a contagiar um pouco, né? Então, é aí que a gente entra na questão também de quem cuida, né? Tem que se cuidar, né? O familiar que está passando por essa situação, ele está em algum tipo de acompanhamento médico, psicológico, né? E aí o familiar, além de realizar esse acompanhamento junto com o seu ente querido, né, o seu amigo, ele também tem que procurar tentar se cuidar, né? Porque é um momento difícil na vida das pessoas, né? Qualquer tipo de adoecimento. A gente, às vezes, acha que a pessoa que está passando por adoecimento físico, né? É mais fácil a gente entender os sintomas, entender o que ela está passando, mas a pessoa que está passando por depressão, ela está na mesma linha, né? Ela está passando pela mesma dificuldade de quem está com, por exemplo, outro tipo de doença, seja oncológica, seja cardíaca, né? O transtorno mental, né? A questão do sofrimento mental, ele é tão importante quanto as nossas doenças físicas, né?
Então, você, enquanto profissional, o que você poderia dizer para uma pessoa que está nos assistindo agora, por exemplo, para as pessoas que estão com depressão e estão nos assistindo? Sim. Para você que está passando por esse momento de dificuldade na sua vida, que você possa entender que a ajuda profissional ela é um apoio que vai te ajudar a sair desse momento, né? Nós profissionais de saúde, psicólogos, os psiquiatras, a gente está trabalhando em prol de tentar ajudar as pessoas a passarem por esse momento de dificuldade. Então, se você está sentindo que algo está diferente com você, busque ajuda, né? Busque conversar com as pessoas que você ama, com as pessoas que você tem um convívio, passa a sua mensagem do que está acontecendo com você. Não passe por isso sozinho, você não está sozinho, nós estamos aqui para poder contribuir. É a nossa função contribuir para o crescimento das pessoas, né? Nós não realizamos o crescimento, o psicólogo ele não faz a mudança só é realizada por quem quer mudar. Então, se você está passando por esse momento de dificuldade, procure um profissional de psicologia, procure um médico, converse com seus familiares, com seus entes queridos, porque é muito importante ter esse apoio. Agora, a gente falou no início essa questão que algumas pessoas falam, que é fraqueza, que é falta de Deus, mas não dá para negar que a pessoa também que tem fé ajuda muito no tratamento, né? A religiosidade, ela é um fator, né, da vida de qualquer ser humano, né? Ela faz parte do seu cotidiano, daquilo que a pessoa constitui até como sujeito, né? Então, assim, se você tem uma religião, uma fé religiosa, uma crença, né, não deixe de buscar, né? A psicologia, ela trabalha por uma vertente que é um pouco que se distancia da religiosa, mas a questão da religiosidade é importante na vida de cada um dos sujeitos, né? Então, assim, se você está passando por uma dificuldade e tem uma crença religiosa, busque a sua crença, mas não também, deixe né? de buscar um profissional também. Muito bom. Ivan, muito obrigada por ter estado com a gente. E acho que a gente pode também falar um pouco para esses familiares, para esses amigos, né, o que fazer. Então, que a gente possa estar presente, como você disse, sem forçar uma situação. Com certeza. Mas quando a gente pode ajudar uma pessoa que está ali sem ver uma luz no fim do túnel, é muito bom, né? É muito gratificante. É essencial. Eu acho que a palavra que a gente traz para qualquer tipo de relacionamento, seja no caso de uma depressão, de uma esquizofrenia, de um transtorno bipolar, é a empatia, é tentar se colocar no lugar desse outro. A pessoa que está sofrendo, ela não está sofrendo porque ela quer. Aquilo ali não é uma coisa que é porque ela é fraca ou porque ela não tem Deus. Aquilo ali é um momento que ela está passando de dificuldade e esse apoio é essencial. Então, ser empático, se colocar no lugar do outro, é tão importante quanto estar presente, tão importante quanto estar ajudando no tratamento. Isso aí, Ivan, muito obrigada. Volte sempre ao Tudo a Ver. Falamos de um assunto extremamente importante, então a gente espera que a gente tenha ajudado você que está aí ou com depressão ou que tem alguém com essa doença, né, em casa. Então, que você possa usar nossas dicas e não deixe de conversar com a gente lá se foi útil para você, viu? A gente vai para o intervalo bem rápido, daqui a pouco tem muito mais Tudo a Ver, não saia daí.